Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Carol, da CAP33 DVS. O objetivo desse material é fazer uma divulgação de maneira mais rápida das informações sobre o sarampo. Então, é um material voltado para as unidades de atenção primária do território da CAP33. Então, a gente pede que os gestores compartilhem com os profissionais de suas unidades, para que a gente possa tentar atingir, né, o máximo de profissionais com essas informações. Então, o sarampo ele é uma doença infecciosa aguda, extremamente contagiosa e pode evoluir com complicações e até mesmo para o óbito, principalmente em crianças. O período de incubação da doença gira em torno de 10 dias a partir do momento que há exposição ao vírus até o aparecimento da febre. Se a gente pensa no exantema, o período de incubação é cerca de 14 dias, desde a exposição ao vírus até o aparecimento do exantema. A forma de transmissão é direta, através de secreções da nasofaringe, então, ao falar, tossir, espirrar, beijar, tudo isso pode fazer com que eu transmita o vírus, e também a transmissão se dá através de gotículas. O Guia de Vigilância em Saúde de 2017 cita também a transmissão através de aerossóis. A transmissibilidade da doença é de 6 dias antes do aparecimento do exantema até 4 dias após o aparecimento desse exantema. Então, o que é importante é que o indivíduo, antes mesmo de saber que está doente, né, antes de apresentar sinais e sintomas, ele já transmite a doença. Por isso que, quando a gente tem um caso suspeito de sarampo, é imprescindível que possamos agir o mais rápido possível para tentar interromper a cadeia de transmissão da doença. E um caso suspeito é todo paciente que, independente da idade e da situação vacinal, apresente febre alta mais exantema, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: ou tosse, ou coriza, ou conjuntivite. Então, a febre aqui, gente, é febre alta, de 38,5 para cima. E é importante, mais uma vez, citar que é independente da situação vacinal. O caso suspeito, ele pode estar com todas as doses em dia, mas a gente, quando pensa num caso suspeito de sarampo, a gente independe essa questão da situação vacinal, tá? E um sinal de alerta é que a febre que dura por mais de 3 dias após o aparecimento do exantema, no caso suspeito, é um indicativo que esse caso pode evoluir para complicações. E as complicações são infecções respiratórias, otites, doenças diarreicas e complicações neurológicas. Gente, aqui são algumas imagens dos sinais da doença. Então, uma criança com quadro exantemático extenso. Aqui são as manchas de Koplik, né, que são um sinal característico do sarampo. São manchas que parecem aftas e que aparecem na parte interior da bochecha. E aqui uma criança com uma esclera completamente avermelhada. Importante fazer o diagnóstico laboratorial de um caso suspeito de sarampo. Então, a gente tem que fazer essa coleta no primeiro contato do paciente. Eu não vou mandar ele voltar depois, né? Não vou agendar ele para outro dia. Não, eu preciso coletar o material biológico para a gente fazer o diagnóstico. E aí, quais são os materiais que a gente coleta? Sangue, urina e suave. Sangue, gente, a gente coleta entre o 1º e o 28º dia do aparecimento do exantema num tubo de bioquímica. Aqui eu coloquei os exemplos do tubo que a gente tem na área, pode ser tampa vermelha ou amarela, mas é um tubo só que eu preciso coletar. E a urina suave, a gente coleta até o 5º dia do aparecimento do exantema, porque na urina suave eu vou fazer PCR. Então, o importante aqui é que o que a gente usa para contagem é o aparecimento do exantema e não dos primeiros sintomas.
Por que que é importante citar isso? Porque a febre e a coriza aparecem primeiro que o exantema, né? A coriza e tosse aparecem antes. O exantema aparece de 2 a 4 dias após a febre. Então, o exantema é o que vai ser utilizado na contagem. E aí eu coloquei a foto aqui do suave, a gente vai coletar 3 suaves para o mesmo paciente, um para cada narina e o outro para a orofaringe, e esses 3 suaves vão ser colocados no mesmo tubo que tem o meio de transporte viral. Esse material ele vai ser encaminhado para o LACEN e para isso a gente vai cadastrar no GAL. Então a gente cadastra no GAL como suspeita de sarampo e também vamos adicionar leitura para rubéola, arbovírus, que é zika, dengue, chikungunya e parvovírus, para fazer o diagnóstico diferencial. Essas amostras, uma vez cadastradas e encaminhadas para a rede, a gente vai imprimir a requisição do GAL, coloquei uma figura aqui da requisição, e ligar para a CAP para solicitar motoboy ou carro para levar esse material para o LACEN. Lembrando que é uma doença de notificação imediata, ou seja, 24 horas. Assim que a gente sabe, que a gente suspeita de um caso de sarampo, a gente preenche a ficha de notificação com todos os campos, pois todos eles são importantes para que a gente possa fazer os desdobramentos. A gente faz esse preenchimento e tem que avisar ao serviço de vigilância do território de vocês ou a DVS. Fora do horário administrativo, CIEVs, né? Fora do horário administrativo, fim de semana e feriado é CIEVs, tá? Aqui é um roteiro que é específico também para doenças exantemáticas, ele foi atualizado em julho de 2018 pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio, e ele traz informações mais detalhadas dos sinais e sintomas, datas, contatos, ele é mais específico, então a gente também, na investigação, a gente preenche esse roteiro. É importantíssimo falar sobre a vacinação. Mandamos para todas as unidades essa instrução técnica que foi feita também pela Secretaria Municipal de Saúde em julho de 2018, e ela traz sobre a vacinação de rotina que não teve modificação de faixa etária, não modificou o esquema. A conduta para indivíduo não vacinado é a mesma. O que tem de diferente é que os profissionais de saúde da ativa, eles têm que ter 2 doses de tríplice viral, independente da idade. Então, a gente considera a idade acima de 49 anos para os profissionais de saúde. Gente, isso é importante, por isso é importante ler essa instrução técnica. Então, a gente tem essa única diferença, que tem que ter 2 doses de tríplice viral na história dele, né, de vacinação. Essa instrução técnica também traz sobre a vacinação de bloqueio. O que é a vacinação de bloqueio? Todo caso suspeito, a gente precisa saber por onde ele perpassou. Então, curso, trabalho, creche, escola, a gente precisa visitar esses locais, saber quem foram os contatos e ver a situação vacinal de cada contato desse caso suspeito. Diante disso, dessa situação vacinal, a gente vai selecionar quem precisa ser vacinado. Então, eu não vacino todo mundo que é contato de um caso suspeito. Eu seleciono, é seletiva. E aí, é importante colocar aqui que tem uma diferença na faixa etária, entre a vacinação de bloqueio e a de rotina. Por isso, é importante ler esse material que a gente mandou para todas as unidades. Eu só considero como vacinação de bloqueio aquela feita dentro de 72 horas após a exposição ao vírus. Esse aqui é um mapa de registro que deve ser preenchido depois da vacinação de bloqueio e cadastrado no CIPNI, colocar o nome do profissional responsável pelo preenchimento, tá? Gente, qualquer dúvida, a DVS ou o Serviço de Vigilância em Saúde do território de vocês vai acompanhar, tá? Então, a gente tentou passar de uma maneira mais rápida, espero que possamos ter ajudado vocês, tá? Muito obrigada.